Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Passos curtos ao entardecer. O entardecer daquele dia chegou sem pressa. A luz não caiu de uma vez. Ela apenas foi se inclinando devagar sobre os telhados, como alguém que encosta o rosto na janela para observar o mundo lá fora. Dentro da pequena casa, o relógio da parede marcava 5h42. Seu ponteiro avançava com a mesma serenidade, de sempre indiferente às urgências humanas. Na mesa da cozinha, uma xícara ainda morna guardava os últimos goles de café. Clara a segurava entre as mãos não porque estivesse com sede, mas porque gostava da sensação de calor nos dedos. Era um gesto quase automático, um tipo de pausa que o corpo aprende a fazer quando o dia começa a pedir silêncio. Do lado de fora, um vento leve movia as folhas da árvore do quintal. Nada dramático, nada que chamasse atenção. Apenas um movimento suave, como uma respiração. Clara percebeu que havia passado boa parte da tarde sentada. Primeiro lendo algumas páginas de um livro. Depois olhando pela janela sem perceber exatamente quanto tempo tinha passado. Havia dias assim. Dias em que o mundo não parecia exigir decisões urgentes. Dias em que as horas caminhavam em passos pequenos. Ela colocou a xícara na pia. Não lavou imediatamente. Apenas deixou ali. Caminhou até a porta da frente e abriu. O ar da rua tinha aquela temperatura curiosa que existe entre o calor do dia e o frescor da noite. Um equilíbrio delicado. Clara encostou no batente e observou a rua. Não havia movimento demais. Uma bicicleta passou lentamente na esquina. Um cachorro atravessou a calçada com a tranquilidade de quem conhece todos os caminhos do bairro. Mais adiante uma senhora regava plantas. Era uma cena simples. Tão simples que quase parecia invisível. Clara respirou fundo. Sem planejar muito, pegou um casaco leve que estava pendurado na cadeira. Calçou os sapatos. Pegou as chaves. E saiu. Não tinha destino. Não havia um lugar específico para chegar. Era apenas uma caminhada. No início os passos foram curtos. Não porque Clara estivesse cansada, mas porque o corpo ainda carregava o ritmo do dia. Um ritmo feito de relógios, tarefas pequenas, pensamentos que se empilham. O corpo leva um tempo para lembrar que pode andar devagar. A calçada estava morna. O sol descia atrás das casas e espalhava uma luz dourada que fazia as janelas parecerem acesas. Clara passou pela padaria da esquina. O cheiro de pão assado escapava pela porta aberta. Lá dentro 2 pessoas conversavam apoiadas no balcão, rindo de algo que parecia muito engraçado naquele momento específico do mundo. Clara sorriu sem perceber. Seguiu andando. Dobrou uma rua que raramente visitava. Era curioso como pequenos desvios mudavam a paisagem. De repente havia árvores maiores. Um muro coberto de trepadeiras. Uma casa azul com uma varanda, onde um gato dormia enrolado. O gato abriu um olho quando Clara passou. Avaliou a situação. E voltou a dormir. Clara continuou. Passos curtos. Sem pressa. Sem roteiro. Depois de alguns minutos, algo mudou. Não foi algo que pudesse ser visto. Foi mais uma sensação. O corpo começou a soltar os ombros. A respiração ficou mais longa. Os pensamentos que antes corriam como um grupo de pássaros assustados começaram a se acomodar. Caminhar tem esse efeito curioso. Primeiro o corpo anda. Depois a mente percebe. Clara passou por uma praça pequena que ela já tinha visto dezenas de vezes, mas raramente entrava. Hoje entrou. O portão estava aberto. O chão de terra tinha marcas de passos, rodas de bicicleta e pequenas pegadas de pássaros. No centro havia um banco de madeira antigo. Clara não sentou. Apenas atravessou a praça em linha lenta. Uma criança corria atrás de uma bola perto do parquinho. O pai observava sentado em um banco, com a paciência de quem sabe que aquele momento vai durar exatamente o tempo que precisa durar. Clara passou sem interromper a cena. A luz do entardecer começou a mudar. O dourado virou cobre. Depois um tom rosado começou a surgir nas bordas das nuvens. Ela seguiu caminhando. Em algum ponto da caminhada, Clara percebeu algo curioso. O corpo estava andando num ritmo diferente. Mais natural. Mais humano. Não era o passo rápido das manhãs apressadas. Nem o andar distraído das tarefas. Era um passo pequeno. Regular.
como se cada passada fosse apenas uma continuação tranquila da anterior. Sem objetivo. Sem meta. Apenas movimento. Ela passou por uma rua onde as casas tinham jardins pequenos. Alguns cheios de flores. Outros cheios de ferramentas esquecidas. Um homem regava plantas enquanto escutava um rádio antigo. Uma música suave escapava pelo portão. Clara não reconheceu a música, mas reconheceu a sensação. Era aquela melodia simples que parece ter sido feita para acompanhar o fim do dia. Ela diminuiu um pouco mais o passo. Não por cansaço, mas porque o entardecer parecia pedir isso. Alguns momentos da vida pedem silêncio. Outros pedem caminhada. Aquele momento pedia ambos. Clara percebeu que estava sorrindo sozinha. Não por causa de algo específico, mas porque o mundo naquele instante parecia encaixado no seu próprio ritmo. Nenhum lugar exigia que ela chegasse. Nenhuma tarefa chamava. Nenhum relógio pressionava. Era apenas uma caminhada. Passos curtos. Ar fresco. Luz diminuindo. Às vezes o corpo precisa lembrar que foi feito para andar assim. Sem urgência. Sem destino. Apenas presente. Ela seguiu caminhando. E sem perceber o bairro começou a mudar novamente. As ruas ficaram mais silenciosas. Algumas janelas começaram a acender. Uma bicicleta passou, lentamente. Uma brisa trouxe o cheiro distante de jantar sendo preparado em alguma cozinha. Clara virou outra esquina. E depois outra. Agora já não fazia ideia de quanto tinha caminhado. Mas também não importava. Porque naquele momento o objetivo não era chegar. Era apenas continuar. O céu agora era um degradê suave, entre azul profundo e laranja pálido. O primeiro pássaro da noite cruzou o céu. Clara parou por um instante. Apenas para observar. E naquele pequeno silêncio percebeu algo simples. O corpo parecia mais leve. A mente mais quieta. Como se a caminhada tivesse organizado alguma coisa invisível por dentro. Nada grandioso. Nada dramático. Apenas um pequeno ajuste interno. Como quando se endireita um quadro torto na parede. Clara retomou os passos. Curtos. Constantes. E pensou que talvez o corpo sempre tenha sabido esse ritmo. Mas a vida moderna esquece de lembrar. Então às vezes é preciso sair. Caminhar sem destino. Deixar que os pés decidam. E permitir que o entardecer faça o resto. A noite estava começando a nascer. Mas Clara ainda tinha alguns passos pela frente. E dessa vez ela sabia que não estava caminhando para chegar em algum lugar. Estava caminhando apenas para continuar. E isso, curiosamente, já era suficiente. Clara retomou a caminhada depois de observar o primeiro pássaro da noite atravessando o céu. Havia algo naquele instante que parecia suspenso entre dois mundos. O dia ainda não tinha ido embora por completo. Mas a noite já começava a estender suas sombras suaves pelas ruas. Ela seguiu andando. Agora os passos estavam mais soltos. Era como se o corpo tivesse finalmente lembrado de um ritmo antigo. Um ritmo que não pertence aos relógios, mas ao próprio movimento da vida. As calçadas começaram a ficar mais silenciosas. Algumas casas tinham luzes acesas nas cozinhas. Sombras de pessoas se moviam atrás das cortinas preparando o jantar, organizando pratos, conversando sobre coisas pequenas. Clara passou por uma janela aberta de onde vinha o som de talheres batendo suavemente em um prato. Uma voz riu. Outra respondeu. Ela não ouviu as palavras, apenas o tom. E aquilo bastou. Seguiu caminhando. Um pouco mais adiante encontrou uma rua que terminava em um pequeno mirante natural. Algo que ela nunca tinha notado antes. Não era um mirante oficial. Era apenas um ponto mais alto da rua onde o terreno descia suavemente e permitia ver uma parte maior do bairro. Clara parou ali. O céu agora estava tingido de um azul profundo. As últimas linhas de laranja se dissolviam no horizonte. As luzes das casas começavam a aparecer uma a uma. Era curioso observar aquilo. Cada luz representava uma pequena história acontecendo naquele exato momento. Jantares sendo preparados. Televisões sendo ligadas. Pessoas voltando do trabalho. Crianças terminando lição de casa. Um bairro inteiro entrando na noite. Clara apoiou as mãos no parapeito baixo de concreto. Respirou fundo. O ar agora estava mais fresco. E naquele silêncio tranquilo, ela percebeu algo curioso. Não havia caminhado pensando em nada importante. Nenhuma decisão tinha sido tomada. Nenhum problema tinha sido resolvido. Porém, alguma coisa dentro dela parecia mais organizada.
como se os passos tivessem colocado os pensamentos em ordem sem que ela percebesse. Ela ficou ali por alguns minutos, sem contar o tempo, apenas observando as pequenas luzes surgindo pela paisagem. Depois retomou a caminhada. Agora já era noite o suficiente para que os postes iluminassem as ruas com círculos suaves de luz amarela. Clara passou por um casal caminhando com um cachorro. O cachorro abanou o rabo como se estivesse feliz simplesmente por existir. Ela passou por um grupo de adolescentes, sentados na calçada conversando, rindo alto de algo que provavelmente não faria sentido para mais ninguém além deles. E seguiu. Passos curtos, sem pressa. Depois de algumas quadras, Clara percebeu algo que a fez rir baixinho. Ela não tinha ideia de onde estava exatamente. Não completamente. Reconhecia algumas ruas, mas não saberia desenhar o caminho de volta de cabeça. Era uma sensação estranhamente boa. Perder-se um pouco dentro do próprio bairro. Ela escolheu uma rua qualquer. Depois outra. E outra. Não porque estivesse tentando se encontrar, mas porque estava confortável em simplesmente caminhar. Aos poucos, porém, algo começou a mudar. Não no mundo, mas dentro dela. A caminhada tinha desacelerado o corpo. Tinha acalmado os pensamentos. Agora, no meio daquela tranquilidade, uma pequena lembrança surgiu. Nada pesado, nada triste. Apenas uma percepção suave. Clara percebeu há quanto tempo não caminhava assim. Sem celular na mão. Sem destino marcado. Sem transformar até mesmo o descanso em uma tarefa. Ela lembrou de quando era criança. De caminhar sem objetivo pelo quintal da casa dos avós. De observar formigas carregando folhas. De seguir borboletas por alguns metros. Naquela época, caminhar não servia para chegar. Servia apenas para existir em movimento. Clara sorriu. Talvez o corpo nunca tenha esquecido. Talvez ele apenas espere pacientemente que a gente volte a lembrar. Ela virou mais uma esquina. E então reconheceu algo familiar. A árvore grande perto da praça. A mesma que ela tinha atravessado mais cedo. Sem perceber, a caminhada tinha desenhado um círculo lento pelo bairro. Clara voltou para dentro da praça. Agora estava quase vazia. A criança que brincava antes já tinha ido embora. Os bancos estavam silenciosos. O vento passava pelas folhas criando um som suave quase como um sussurro. Ela caminhou até o banco de madeira antigo. Dessa vez sentou. O corpo agradeceu, imediatamente. As pernas relaxaram. Os pés descansaram dentro dos sapatos. Clara olhou para o céu. Algumas estrelas já eram visíveis. Não muitas, mas o suficiente para lembrar que elas sempre estiveram ali. Ela ficou sentada por alguns minutos, respirando, sentindo o corpo ainda aquecido pela caminhada. E então percebeu algo que a fez sorrir novamente. O mundo não tinha mudado. A rua continuava a mesma. A praça continuava a mesma. A cidade continuava com suas pressas e compromissos. Mas dentro dela, o ritmo era outro. Mais lento, mais gentil, mais humano. Depois de um tempo, Clara se levantou. Ainda havia alguns passos até chegar em casa. Mas agora ela sabia exatamente como queria caminhar. Sem correr. Sem transformar o caminho em uma corrida invisível. Apenas continuando. Passo após passo. Como quem aprende novamente algo simples. Algo que sempre esteve ali. Quando finalmente chegou à sua rua, as janelas estavam iluminadas. A árvore do quintal balançava levemente. Clara abriu o portão. Entrou. E por um instante ficou parada no pequeno caminho de pedras que levava até a porta. Respirou fundo. O corpo estava cansado de um jeito bom. Um cansaço tranquilo. Daqueles que não pesam apenas lembram que o dia foi vivido. Antes de entrar em casa, Clara olhou para a rua mais uma vez. E pensou algo simples. Talvez caminhar sem destino seja apenas isso. Uma maneira de lembrar ao corpo que ele não precisa correr para existir no mundo. Às vezes, passos curtos ao entardecer já são o suficiente para colocar tudo no lugar. Clara ainda permaneceu alguns segundos parada no pequeno caminho de pedras do quintal. A casa estava logo ali, a poucos passos. Mas ela não entrou imediatamente. Havia algo no ar daquela noite que parecia pedir mais um instante do lado de fora. Como se o dia ainda não tivesse terminado completamente. Mesmo que o céu já estivesse escuro. A rua estava tranquila. Uma luz amarela de poste iluminava metade da calçada. A outra metade permanecia mergulhada em uma sombra suave quase azulada. Clara apoiou a mão no portão
e olhou para o lado da rua. E então percebeu algo curioso. Apesar de já ter voltado para casa, o corpo ainda estava no ritmo da caminhada. Era como se os passos continuassem dentro dela. Uma pequena vontade de continuar andando surgiu, não por necessidade, mas por continuidade. Ela riu baixinho. Era uma sensação um pouco parecida com quando terminamos um livro muito bom e ainda ficamos alguns minutos com a história dentro da cabeça. Sem pensar demais, Clara fechou o portão novamente. Virou-se e voltou para a calçada. Só mais um pouco, murmurou para si mesma. E começou a caminhar, novamente. Agora a noite já tinha se acomodado completamente sobre o bairro. As ruas estavam mais quietas. De vez em quando passava um carro distante, mas sem pressa. Alguns postes piscavam levemente antes de estabilizar a luz. Clara seguiu pela mesma rua, mas dessa vez olhando com mais atenção. Durante o dia, muitas dessas pequenas coisas passavam despercebidas. À noite tudo parecia mais lento, mais visível. Uma varanda tinha um varal com roupas que balançavam suavemente no vento. Um pequeno sino de vento tilintava na entrada de uma casa. Um gato atravessou a rua com a elegância silenciosa que apenas os gatos possuem. Clara percebeu que sua caminhada agora tinha se transformado em algo diferente. Não era apenas movimento. Era observação. Ela passou novamente pela padaria da esquina. Agora a porta estava quase fechando. O cheiro de pão ainda estava no ar, mas mais suave. Um rapaz recolhia as cadeiras da calçada. Clara diminuiu o passo e observou por um momento. Havia algo bonito naquele tipo de rotina simples. Fechar a padaria, organizar as mesas, apagar as luzes. Pequenos rituais que encerram o dia. Ela continuou caminhando. Um pouco mais adiante, Clara percebeu um detalhe que nunca tinha notado antes. Entre duas casas havia um pequeno corredor estreito que levava a um terreno vazio. Nada especial. Apenas um espaço com terra batida, algumas plantas selvagens e uma árvore solitária no centro. Mas algo naquele lugar parecia curioso. Talvez fosse a forma como a luz do poste alcançava metade do terreno, deixando o restante mergulhado na sombra. Clara parou, olhou e entrou. O chão de terra fazia um som diferente sob os sapatos. Mais suave, mais seco. Ela caminhou alguns passos até a árvore. Os galhos eram largos e antigos, criando uma espécie de teto natural. Ali dentro, o som da rua parecia mais distante. Como se aquele pequeno pedaço de terra tivesse criado seu próprio silêncio. Clara colocou a mão no tronco da árvore. A casca era áspera, fria, e naquele gesto simples ela percebeu algo curioso. Durante toda a caminhada, ela tinha observado muitas coisas, mas raramente tinha parado para tocar o mundo. A árvore estava ali, sólida, imóvel, provavelmente naquele mesmo lugar há décadas, e de alguma forma, parecia completamente confortável em apenas existir. Clara respirou fundo novamente. O vento moveu algumas folhas. Um som suave atravessou os galhos, e naquele instante ela percebeu que não estava pensando em nada. Nenhuma preocupação, nenhuma tarefa, nenhuma lista mental de coisas para resolver amanhã. Era um silêncio raro, do tipo que não precisa ser preenchido. Clara ficou ali por alguns minutos, sem fazer nada, apenas encostada na árvore. Depois de um tempo, ela se afastou alguns passos e olhou ao redor do pequeno terreno. Havia uma bicicleta antiga encostada em uma cerca, provavelmente esquecida ali por alguém. Uma lata enferrujada no canto. Algumas flores pequenas que tinham crescido sozinhas perto do muro. Nada extraordinário. E ainda assim, havia algo profundamente tranquilo naquele espaço. Talvez porque ninguém estivesse tentando transformá-lo em algo mais. Era apenas um terreno vazio. E isso já bastava. Clara saiu do terreno e voltou para a calçada. Agora a caminhada tinha adquirido uma nova sensação. Não era mais apenas um passeio. Era quase uma redescoberta. Como se o bairro, o mesmo bairro de sempre, tivesse camadas que só apareciam quando alguém caminhava devagar o suficiente. Ela começou a reparar nas janelas iluminadas novamente. Em uma delas, alguém tocava violão. O som escapava suavemente para a rua. Não era uma música perfeita. Algumas notas erravam, mas havia algo bonito na tentativa. Clara parou um instante apenas para ouvir. Depois seguiu. Passos curtos, constantes. Agora o ar estava um pouco mais frio. A noite tinha avançado mais. Mas o corpo de Clara ainda carregava o calor da caminhada.
Ela percebeu que já tinha caminhado mais do que em muitos outros dias do mês. E curiosamente, não estava cansada de verdade. Apenas relaxada. Como se o corpo estivesse agradecendo pelo movimento simples. Algumas quadras depois, ela voltou novamente perto da praça. Mas dessa vez não entrou. Apenas passou devagar pelo portão. E percebeu algo que a fez sorrir. O banco onde ela tinha sentado antes agora estava ocupado. Um senhor idoso estava ali, olhando para o céu. Imóvel. Com a mesma calma que ela tinha sentido alguns minutos antes. Clara continuou, andando. Sem interromper o momento dele. Enquanto caminhava, percebeu algo ainda mais curioso. A caminhada já não era mais sobre o corpo. Era sobre o tempo. Cada passo parecia alongar a noite. Fazer o mundo desacelerar. Como se o relógio tivesse perdido um pouco da autoridade. E talvez, pensou Clara, o tempo sempre tenha sido assim. Quem corre somos nós. Ela virou mais uma rua tranquila. O vento moveu algumas folhas secas pela calçada. E Clara percebeu que o bairro agora estava completamente mergulhado na noite. Mas de alguma forma, o caminho ainda parecia convidativo. Como se ainda houvesse mais alguns passos esperando por ela. Mais algumas pequenas descobertas. Mais alguns instantes de silêncio. E assim, com o mesmo ritmo tranquilo que tinha aprendido durante o entardecer, Clara continuou caminhando. Sem pressa. Sem destino. Deixando que os passos curtos continuassem ensinando algo que o corpo sempre soube. Mas que às vezes a vida apressada faz a gente esquecer. Clara continuou caminhando. Agora as ruas estavam quase completamente silenciosas. Não um silêncio vazio, mas aquele silêncio cheio de pequenas presenças. Um grilo escondido em algum jardim. O vento passando pelas folhas das árvores. O som distante de uma televisão em alguma casa. Cada ruído parecia ocupar seu próprio lugar na noite. Os passos de Clara continuavam curtos. Regulares. Quase meditativos. Em certo momento ela percebeu algo curioso. Já não estava prestando atenção no caminho. Não porque estivesse distraída, mas porque o corpo parecia saber exatamente para onde ir. Às vezes ele virava uma esquina. Às vezes seguia em frente. Sem que ela precisasse decidir muito. Era como se caminhar tivesse se tornado algo natural, novamente. Algo que não precisava de instruções. A rua seguinte era um pouco mais estreita. As casas estavam mais próximas umas das outras, e as árvores criavam um corredor de sombra suave sob a luz dos postes. Clara passou devagar. Uma cortina se moveu em uma janela. Alguém provavelmente tinha acabado de fechar a casa para a noite. Mais adiante uma bicicleta estava encostada em um portão. A roda ainda girava lentamente. Talvez alguém tivesse chegado poucos minutos antes. Pequenas pistas da vida acontecendo. Clara gostava disso. Era como caminhar por dentro de várias histórias, ao mesmo tempo. Alguns passos depois, ela percebeu um banco de madeira que nunca tinha visto antes. Ele estava em uma pequena esquina triangular onde 3 ruas se encontravam. Nada muito planejado. Talvez algum morador tivesse colocado o banco ali anos atrás. O tipo de coisa que ninguém anuncia, mas que acaba fazendo parte do bairro. Clara parou por um momento. Não para sentar, apenas para observar o lugar. Ali o vento parecia circular, de um jeito diferente. As folhas de uma árvore próxima balançavam suavemente. A luz do poste criava sombras que se moviam lentamente pelo chão. Clara ficou ali alguns segundos. Respirou fundo. E então percebeu algo que a fez franzir a testa de leve, não por preocupação, mas por curiosidade. O corpo estava completamente relaxado, mas o coração parecia diferente. Não acelerado, apenas mais atento. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela retomou a caminhada. Passos curtos, agora ainda mais suaves. Depois de alguns minutos, Clara começou a perceber algo que não tinha notado antes naquela noite. O bairro estava quase imóvel. Mas o céu parecia muito vivo. Ela levantou os olhos. As nuvens finas estavam se movendo lentamente, revelando mais estrelas. A lua ainda não tinha aparecido completamente, mas uma luz suave começava a surgir atrás dos telhados. Clara diminuiu o passo. Algo naquele momento parecia especial. Não grandioso, mas especial. Ela virou uma última esquina. E então chegou a uma rua que terminava em um pequeno descampado. Nada muito grande. Apenas um espaço aberto onde algumas árvores cresciam e o céu parecia mais amplo. Clara parou. O ar ali parecia mais fresco.
o vento mais presente. E finalmente, a lua apareceu. Lentamente, subindo atrás das árvores. Clara sentiu algo que não sabia explicar muito bem. Não era surpresa, nem emoção intensa. Era mais parecido com reconhecimento. Como se aquele momento fosse algo que ela sempre soube que existia, mas raramente parava para ver. Ela caminhou alguns passos até o centro do descampado. E então ficou parada. Sem pressa. Sem pensar em voltar para casa ainda. A lua agora iluminava suavemente o chão. As árvores projetavam sombras longas. E Clara percebeu algo muito simples. Durante toda a caminhada ela tinha observado o bairro. As casas. As pessoas. As pequenas rotinas. Mas agora, pela primeira vez naquela noite, ela percebeu o próprio silêncio dentro de si. Não havia pressa. Não havia expectativa. Não havia a sensação de que algo precisava ser resolvido. Era apenas um momento inteiro. Completo. Como se a caminhada tivesse sido um caminho invisível até ali. Clara respirou fundo. O ar da noite entrou devagar nos pulmões. E naquele instante ela percebeu algo que quase fez rir. Nada tinha mudado no mundo. Mas o corpo lembrava de algo antigo. Algo simples. Algo que talvez sempre estivesse esperando para ser lembrado. O ritmo natural de existir. Clara deu mais alguns passos pelo descampado. Curtos, leves. E percebeu que a caminhada estava chegando a algum lugar. Não um lugar no mapa, mas um pequeno ponto dentro dela. Um entendimento silencioso que estava quase pronto para nascer. Ainda não completamente, mas muito perto. Como quando uma história está prestes a revelar seu momento mais bonito. Clara permaneceu parada no pequeno descampado por mais alguns instantes. A lua já tinha subido um pouco mais no céu, e sua luz agora caía com suavidade sobre o chão de terra e sobre as folhas das árvores. O bairro parecia ainda mais silencioso ali. Não era o tipo de silêncio que incomoda. Era um silêncio que acolhe. Clara respirou fundo mais uma vez, sentindo o ar fresco da noite preencher os pulmões devagar. Durante toda aquela caminhada, ela tinha observado muitas coisas. As janelas iluminadas. As pessoas voltando para casa. O cheiro de pão da padaria. O som de um violão distante. Pequenas cenas. Pequenos fragmentos de vida. Mas agora ela percebia algo ainda mais simples. Durante todo esse tempo, ela também tinha observado a si mesma. Ou talvez tivesse apenas permitido que o próprio ritmo voltasse. Sem esforço. Sem método. Sem aplicativo ensinando a respirar corretamente. Apenas caminhando. Clara soltou uma pequena risada baixa. Era curioso pensar que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença. Ela olhou novamente para a lua. Depois para os próprios pés. E deu mais 2 passos lentos pelo descampado. Só porque podia. Depois disso, decidiu que talvez fosse hora de voltar para casa. Não porque a caminhada tivesse acabado exatamente, mas porque o corpo parecia satisfeito. Como quando terminamos uma boa conversa e sentimos que não é preciso dizer mais nada. Clara voltou para a rua e começou o caminho de volta. Agora o bairro estava quase completamente quieto. Algumas janelas ainda tinham luz. Outras já estavam escuras. Um gato atravessou a calçada novamente, talvez o mesmo de antes. Talvez outro igualmente elegante. Ele olhou para Clara com aquela expressão típica de gato que parece dizer: "Você ainda está andando?" Clara respondeu com um pequeno aceno. "Estou, sim." O gato não pareceu particularmente impressionado com a resposta. Seguiu seu caminho com dignidade. Clara caminhou algumas quadras até reconhecer novamente a árvore grande perto da praça. O banco onde o senhor tinha sentado mais cedo agora estava vazio. Talvez ele já tivesse voltado para casa também. Talvez tivesse caminhado um pouco mais. Clara pensou que de alguma forma, várias pessoas naquele bairro provavelmente tinham feito pequenas pausas silenciosas naquela noite, mesmo sem perceber. E isso a fez sorrir. Quando finalmente chegou à sua rua, as luzes dos postes pareciam mais suaves. A casa estava exatamente como ela tinha deixado. A árvore do quintal ainda balançava levemente com o vento. Clara abriu o portão. Entrou. E desta vez seguiu até a porta da frente. Mas antes de entrar parou mais uma vez no pequeno caminho de pedras. Olhou para a rua. Respirou fundo. E percebeu algo que a fez soltar outro sorriso. Ela não tinha resolvido nenhum grande problema durante aquela caminhada. Não tinha tido nenhuma ideia brilhante. Não tinha transformado a vida. Mas o corpo. Ao corpo parecia muito satisfeito com aquele passeio.
como se dissesse silenciosamente: era só isso que eu queria hoje. Clara abriu a porta e entrou em casa. A cozinha ainda tinha a xícara de café esquecida na pia. Ela olhou para a xícara, olhou para os próprios sapatos, e então decidiu que talvez a xícara pudesse esperar mais alguns minutos. Afinal, depois de uma caminhada tão filosófica, os pés também mereciam um pouco de descanso. Clara tirou os sapatos, sentou-se na cadeira da cozinha e ficou ali alguns segundos, sentindo o silêncio da casa, o leve cansaço nas pernas e aquela sensação boa de quem caminhou sem pressa. Do lado de fora, a noite continuava tranquila. A lua subia devagar. O bairro dormia. E em algum lugar da rua, provavelmente, um gato ainda patrulhava a calçada com muita seriedade. Dentro da casa, Clara finalmente se levantou. Lavou a xícara. Apagou a luz da cozinha. E antes de ir dormir pensou algo simples. Talvez a vida não precise sempre de passos largos. Às vezes, alguns passos curtos ao entardecer já são suficientes para lembrar o corpo de como é bom apenas caminhar no mundo. E com esse pensamento leve, quase como um pequeno segredo compartilhado com a noite, Clara seguiu para descansar. Porque amanhã, bem, amanhã sempre pode esperar alguns passos curtos também.